Bom dia, nação brasileira, povo abençoado por Deus. Que o sangue de Jesus Cristo possa blindar a sua vida, a sua casa, a nossa nação. Irmã Priscila, paz do Senhor Jesus. Hoje traremos uma mensagem que será resposta de Deus. Viu, irmão Danilo? Shalom Adonai. Vão compartilhando aí o máximo possível, porque depois da mensagem de ontem eu recebi comentários de pessoas que Deus consolou o coração, deu força, porque nesses dias eu quero me comportar como o profeta Jeremias. Ele ministrava mensagem de juízo sobre o povo de Israel, mas também mensagem de expectativa, de esperança. O mesmo Jeremias que dizia que o povo ia ser exilado na Babilônia, foi o mesmo que disse para o povo: Deus sabe que pensamento tem a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, a fim de vos conceder aquilo que vocês necessitam. Então eu quero me comportar com equilíbrio. E hoje nós vamos estar aqui. Bem-vindo, irmã Suzane, irmão Risvan, Laiane. Deus abençoe vocês, um ótimo dia. Hoje eu quero embasar, Sara, a nossa palavra, Clícia, minha filha, papai ama, no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. Leva um abraço para a irmã Tatiele aí, irmão Resvan. Estamos torcendo aí pela chegada do nosso amigo Samuel. Irmã Eliane, Deus abençoe, em nome de Jesus de Nazaré. Eu vou ler o texto para nossa reflexão nesta manhã. Enquanto isso, vão convidando mais pessoas aí, porque Deus vai falar muito nessa. Diz assim, Êxodo 14, versículo 15. Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu cajado, estende a sua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio de Faraó e todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios sabem que eu sou o Senhor Deus, quando for glorificado no Faraó e nos seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado dos israelitas. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro, diante de toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, por meio de um forte vento horizontal, que soprou por toda aquela noite, fez o mar se afastar,
esse tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água, à direita e à esquerda. Paz e graça com todos vocês que estão aí, me ouvindo, me assistindo. Quero citar o nome de cada um, mas já são tantas pessoas, louvado seja Deus. E a palavra de hoje, olha o título da palavra de hoje: estamos encurralados, e agora? Estamos encurralados, e agora? É a semelhança de um cavalo, quando ali o seu dono ou o domador quer pegá-lo, e ele corre para um lado, corre para o outro, até que consegue colocá-lo no curral. E agora? Fecha o curral, o que fazer? Já não tem mais saída. E ontem eu conversando com a minha esposa, a irmã Leninha, sobre o Mar Vermelho, sobre Israel. Ela falando tanto que ela era fascinada pela história e comentando sobre o episódio do Mar Vermelho, quando assistiu na Record, que foi repercussão nacional. E eu disse para ela, na tela do meu computador tem a imagem de Israel encurralado, na frente o Mar Vermelho, atrás Faraó, aos lados tinham dois montes, um à direita e outro à esquerda, um monte por nome Baal-Zafon e o outro Pi-Hairote. Então Israel não tinha saída, na frente mar, dos lados montes, e atrás vinha Faraó. A colega não sabia, colega de trabalho, a pastora Bruna, viu aquela imagem na tela principal e falou: pastor, por que você não bota uma imagem mais bonita no seu computador? Falei: minha irmã, isso é imagem bonita e de fé. Não, pastor, deixa eu botar aqui uma mais bonita. Eu falei: minha irmã, você sabe o que significa essa imagem aí? Depois você vai até o Google, coloca lá: Israel diante do Mar Vermelho. Não faça agora não, que você está me assistindo. Inclusive a tela do meu celular é essa imagem. Você vai perceber que é algo que não tem como explicar, não tem saída. Pois aos lados estão os montes, montanhas altas. Como iriam subir os velhinhos, as crianças? Que essa é a nossa preocupação hoje, os idosos e as crianças. Como iria o povo voltar se o povo era desprovido de armas e também de preparação para a guerra, para a luta? E atrás vinha Faraó, não tinha como o povo lutar. Para frente, gente, atravessar um córrego já é difícil, a pés. Agora pensa atravessar um mar. Essa era a situação de Israel. E eu falei para a irmã, a pastora Bruna, é isso aqui. Ela falou: pastor, não havia entendido, eu não sabia que era isso. Falei: todas as vezes que eu ligo o meu computador, vem essa imagem diante de mim e a minha fé cresce nesse Deus. Deus poderia abrir as montanhas para Israel passar, Deus poderia fulminar Faraó, assim Deus fez depois que abriu o mar, e Deus também pode abrir o Mar Vermelho, ou seja, não havia nada impossível para Deus. Você está entendendo? O nome do nosso Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa manhã. Veja bem, o que fazer? Nós estamos encurralados. Aqui nós vamos pegar aqui algumas lições nesse texto, algumas ferramentas. A primeira é, veja o versículo 15, que Deus diz para Moisés: diga ao povo que para de reclamar. Por que clamas a mim? Por que reclamas? Observe que o povo, quando se viu naquela situação, no versículo 15, a primeira postura do povo foi murmurar. Moisés, você nos trouxe para cá para morrer. Tem muito cemitério no Egito, tem muito lugar para fazer cova. Gente, você parou para pensar? Quando a gente depara com um problema, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? É reclamar, é murmurar. Se eu pudesse dar um tema para o livro de Números na Bíblia, o tema seria o livro das murmurações.
O povo passou 40 anos no deserto e morreu toda aquela geração que saiu do Egito, exceção Josué e Calebe, porque o povo vivia murmurando contra Deus, contra Moisés, contra Arão, contra tudo. Eu li lá no livro de 1 Coríntios capítulo 10, que é uma síntese da vida de Israel, e o apóstolo São Paulo diz assim: vocês têm exemplo, não siga o modelo daquele povo. O versículo 10, parafraseando do capítulo 10 de 1 Coríntios, diz o seguinte: o murmurador traz para si o destruidor. Você está entendendo? A pessoa que murmura traz para a sua vida, traz para a sua casa o destruidor. Comece a observar a vida de uma pessoa que murmura da sua família, murmura da sua igreja, murmura do seu trabalho, murmura dos seus vizinhos. Observe como é a vida dessas pessoas. São pessoas igual caranguejo, que andam de marcha ré, que andam para trás. Então, o que fazer quando estamos encurralados? A primeira alternativa não é murmurar, não é reclamar, não é se aproximar de murmuradores. Você vai perceber que existem mais pessoas murmuradoras do que pessoas otimistas. Está entendendo? São mais murmuradores e menos otimistas. Observe quando Moisés mandou os 12 espias para espiar a terra. Eles já tinham promessa de Deus, eles já tinham visto tantos milagres, mas sabe o que eles chegaram trazendo de relatório? A terra é boa, mas lá tem gigantes, os filhos de Enaque. Diante deles nós somos como gafanhotos e eles são diante de nós como gigantes. E o que isso fez? Contagiou mais ou menos 2 milhões de judeus. O povo se desesperou, queria apedrejar Moisés e Arão, mas levantam 2 homens otimistas, Josué e Calebe. E Calebe agora, diante daquela grande multidão, ele brada: olha, é verdade que na terra tem gigantes, é verdade que na terra tem fortaleza, mas nós temos uma promessa de Deus, e se Deus prometeu, nós vamos rasgar os nossos inimigos como se rasga pão. Você está entendendo? Seja otimista. Neste momento procure motivos para adorar, para glorificar e para agradecer. Então o que fazer quando estamos encurralados? Primeiro, não reclame. E em segundo lugar, vai compartilhando aí, porque Deus vai falar muito nessa manhã. Vai chamando alguém aí que não está assistindo, fala: olha, Deus está falando. Deus está levantando um profeta nessa manhã para falar para nós o que vamos fazer neste momento que estamos encurralados. Segundo lugar, encare o problema. Foi isso que Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus agora manda o povo marchar. Gente, na ótica humana, isso é loucura. Mandar homens, mulheres, crianças, animais, idosos marchar na frente de um mar, seguir à frente de um mar. Se eles olhassem para trás e vissem todo o faraó com seu exército fulminado, era mais fácil, né? Mas Deus manda o povo seguir avante, manda o povo marchar. O que eu aprendo aqui é encarar o problema. Ei, nós estamos diante de um problema. O que nós estamos vendo aí nas redes sociais? As opiniões se dividindo. Fique em casa, não vou trabalhar. Vou trabalhar, não, vou ficar em casa. E aí se tornou agora, sabe o quê? Uma guerra interna. O país agora está se degladiando. Você já não sabe mais o que fazer. E aí, se eu sair, eu vou pegar essa pandemia e ainda vou trazer para minha casa. Ah, mas se eu ficar em minha casa, eu vou morrer de fome. É mais fácil para os altos aposentados, aqueles que têm multifonte de renda. Até para o funcionário público é um risco cortar o salário pela metade. Então, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos encarar o problema.
Olha, eu orei hoje pela manhã, Deus me dê sabedoria para minha família, para minha igreja, para os governantes, prefeito, vereador, senador, secretário, ministro. Precisamos de ter entendimento, inteligência. Eu estava lendo um livro hoje pela manhã e o comentarista disse o seguinte: uma das grandes armas contra o diabo é uma mente pensadora, principalmente de um cientista, porque ele descobre o invisível. E é isso que nós temos que fazer neste momento, pedir para Deus dar sabedoria para a ciência, para a medicina, para trazer esse remédio, para ficarmos imunizados, para os que estão doentes serem curadas. Para Deus nada é impossível, e Deus quer se manifestar através de homens, através de mulheres. Mas é necessário que a gente encare esse problema como realidade. Porque tem pessoas que estão usando aí uma fé cega. Tem pessoas que estão postando tanta coisa que eu falo, meu Deus, será que é dessa terra ou é do outro problema? Ou é do outro planeta? Então veja bem aqui, a pergunta é, o que eu vou fazer? Você vai encarar o problema. Pergunta o que você vai fazer com inteligência, com entendimento. Me lembro do discurso fenomenal de John F. Kennedy dos Estados Unidos, seu primeiro discurso como presidente da República. Ele disse para a nação americana: não pergunte o que os Estados Unidos podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos da América. Então não é momento de estar transferindo responsabilidade para os líderes evangélicos, dizendo: o meu pastor não abriu a igreja porque não tem fé em Deus. O presidente poderia botar 3 mil reais na conta de cada pessoa. O comerciante tinha que ter o seu direito de abrir ou fechar o seu comércio. Não, para de fazer esse tipo de coisa, de pergunta. Começa a perguntar você mesmo: Deus, eu quero sabedoria. Qual vai ser a minha decisão? Qual vai ser a minha atitude? O que eu posso fazer pela minha família? O que eu posso fazer pela minha cidade? O que eu posso fazer pela minha igreja? O que eu posso fazer pela minha nação? Eu quero ser útil, como dizia John Wesley, o pai do metodismo wesleyano. Deus não permita que eu morra inútil. Então é isso que nós temos que fazer, como diz o Paulo Vieira, é chamar a autorresponsabilidade. Foi isso que Deus falou para Moisés: manda o povo marchar. Então busque sabedoria e direção de Deus agora, para você encarar este problema. Em terceiro, já estamos terminando, utilize as ferramentas certas. Versículo 16, o que Deus falou para Moisés? Moisés, vou até ler para que você ficar bem nítido na sua mente isso aqui, ó. E tu levanta o teu cajado, estenda sobre o mar e divida, para que os filhos de Israel atravessem o mar a pé enxuto. O que Deus estava usando era aquele cajado de Moisés. Lá no Egito, todas as vezes que Moisés estendia o cajado, um milagre acontecia. Lá quando Deus se revelou para Moisés diante da sarça ardente, Deus falou: pega esse cajado, levanta, é com ele que eu vou operar milagres. Então observe, qual é a ferramenta que você está usando? Moisés utilizou o cajado. Eu estava dizendo há poucos instantes para a Leninha, eu tenho estudado ultimamente, eu tenho ouvido as mentes mais célebres. Sabe por quê? Porque eu preciso ampliar os meus conhecimentos, ampliar os meus entendimentos, buscar mais sabedoria. Olha, observe bem aqui, meu querido e minha querida. As pessoas lamentavelmente estão deixando a sua mente ser consumida por fake news, sabe? Por mídias tendenciosas. As pessoas estão esquecendo de buscar ferramentas certas. Vamos começar a ler a Bíblia. Você percebeu que cada orientação que eu estou trazendo aqui, eu estou utilizando a Bíblia e o conhecimento geral. Eu estou falando sobre desenvolvimento pessoal, motivacional, sabe? Eu estou procurando te dar ferramentas. Então, a partir de hoje, determina: Deus, eu vou buscar essa sabedoria. Eu vou pegar a ferramenta certa. Tem pessoas que estão atacando tudo e todo aí no Facebook, sem pensar em quem vai respingar.
Em nome de Jesus Cristo, pare com isso. Pega a ferramenta certa. Com um machado, não tem como você pintar uma casa. E com um rolo você não corta uma árvore. Você precisa ter a ferramenta certa. A ferramenta de Moisés foi o cajado. Então fala, Deus, quais são as ferramentas que eu vou usar? Quais são as ferramentas, Senhor, que eu preciso utilizar neste momento de calamidade? Nesse momento onde a gente precisa de uma saída porque estamos encurralados, há uma grande preocupação. A igreja é um posto de abastecimento espiritual e emocional, está fechada. As clínicas de psicologia, psiquiatria também estão fechadas. Há uma grande preocupação das pessoas dentro dos seus lares. Tem pessoas que estão estafadas. Hoje mesmo eu ia fazer aquele pedal, aquela trilha. O tempo começou bom, mas depois já choveu. Entendeu? Eu sou uma pessoa ativa, que eu gosto de visitar minha família, minhas ovelhas. Mas eu estou aqui, eu estou lendo o máximo possível, orando, ouvindo ministrações, ouvindo palestras. Então, vamos finalizar aqui. Você vai usar a ferramenta certa e fechamos aqui. Observe que nessas ferramentas aí, você precisa inserir muita oração. Eu estou orando, porque a oração é terapia. Amém, Paulinho? A oração é terapia. Ouça mensagens. Cuidado com... Ultimamente são muitos filmes agora sobre vírus, sobre pandemia, sobre tanta coisa. Tem pessoa que já acorda e vai dormir assistindo telejornais. Olha, você tem que estar informado. Amém? Basta um jornalzinho meio-dia, outra noite. Mas olha, começa a tranquilizar sua mente. Vai orar, vai meditar. Usa a ferramenta certa. Vai ouvir pessoas certas. Pessoas que têm equilíbrio, maturidade. Pessoas que andam com Deus. E aí a gente finaliza. Revele a sua fé. Olha o que Deus mostra agora a partir do versículo 18. Deus diz assim, olha. Hoje os egípcios saberão que há um Deus em Israel. Um Deus sobre toda a terra. E Deus dá, a partir daquele momento, ele coloca a nuvem escura para os egípcios e a coluna de fogo para Israel. Aí diz assim, Deus agora é por Israel e contra os egípcios. O que devemos fazer neste momento? Vamos revelar nossa fé. Dizemos que somos de um país cristão, mas um país cristão sem fé? Um país cristão que na hora da calamidade revela logo a sua incredulidade, as suas murmurações? Não. Eu vi um vídeo fenomenal que eu fiquei embasbacado. O pessoal já gosta de dizer que eu falo muito embasbacado. É verdade. Lá na favela do Rio de Janeiro, alguém pegou uma caixa de som potente e colocou na porta da sua casa com o hino do Fernandinho louvando, porque ele vive, posso crer no amanhã. Sabe o que aconteceu? A favela, no lugar de fazer panelaço em favor da esquerda ou da direita, contra, não, a favela todinha começou a acender e apagar as luzes e a cantar, virou um grande coral. Eu creio que Deus se alegrou com isso e o inferno se estremeceu. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Então, o que vamos fazer? Vamos revelar nossa fé. Está na hora de botar postagem sobre fé, postagem motivacional, postagem mostrando que o nosso Deus não perdeu o controle da situação. O nosso Deus, ele tem um controle de tudo. Quando Deus mandou Israel para a Babilônia, Deus revelou para Nabucodonosor e falou para Daniel, olha, essa Babilônia vai passar e vai vir Medos e Persa. Medos e Persa passa e depois vem, sabe quem? Vem a Grécia. Grécia passa e vem Roma. Roma passa, mas vai nascer um, que o seu reino é sempre eterno. Sabe quem é ele? É Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis e Juiz dos juízes. Passa a Grécia, passa a Babilônia, passa Medos e Persa, passa Roma, passa o Egito, mas o Senhor Jesus Cristo jamais passará. É isso que nós temos que passar para a nossa geração.
oração, é a nossa fé. O que fazer quando estamos encurralados? Mostra que você crê num Deus vivo. O nosso Deus não é simplesmente o Deus do papel, não. O nosso Deus não é mito, não é fábula, não é conto de história, não. O nosso Deus é real, o nosso Deus é pessoal. Enquanto eu estou falando aqui, Ele está comigo em minha casa, Ele está com você aí na sua casa, Ele está no domínio do Brasil. Não pensa que Deus está aquém dessa situação, não. Ele é transcendente, porque está no universo, mas Ele é imanente, porque está presente conosco agora. Esse é o nosso Deus. Você entendeu agora o que deve fazer quando estamos encurralados? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14 e leia a passagem do Mar Vermelho. Se você não vê essa mensagem toda, depois você ouça, em nome de Jesus. E se você ouviu e Deus falou contigo, compartilhe, porque o Brasil precisa ouvir essa mensagem. Eu acredito que vocês perceberam, durante todos esses dias que eu estou aqui, eu não apresentei a placa da minha denominação, a placa da minha igreja, porque eu não estou aqui para defender rótulo. Eu estou aqui para mostrar que existe um Deus todo-poderoso, o Deus da Bíblia, que vai transformar a nossa história. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Agora vamos fazer aquela oração de fé. Vamos comigo? Em nome de Jesus? Nosso Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu quero te louvar por essa palavra que o Senhor me deu. Eu vou falar como disse o teu servo Paulo, meu Deus. O que eu recebi do Senhor é o que eu entreguei para este povo. Que o teu Espírito Santo possa fazer com que essa mensagem fique na mente, fique no coração, Senhor. E venha levantar a fé, a coragem, a motivação. Meu Deus, que o Senhor venha nos curar da murmuração, do desânimo, do medo. E venha, meu Deus, nos dar a orientação. Venha nos dar o discernimento. Venha nos dar, meu Deus, a sabedoria para sabermos o que fazer neste momento em que estamos encurralados, ó Pai. Eu creio que o Deus de Israel não mudou e não mudará. Eu creio que o Deus que ajudou Israel quando estava encurralado, diante de duas montanhas, diante do exército de Faraó e diante do Mar Vermelho, é o Deus que vai abrir as portas, é o Deus que vai trazer a solução, porque o Senhor não mudou, o Senhor mesmo de ontem, hoje e sempre. Ó Pai, eu creio que Jesus está vivo, e se Ele está vivo, eu posso crer no amanhã, Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. A vida da nossa nação está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te blindar, que Deus possa blindar a sua família com o sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém.